eu falo com meus pacientes o lado B do luto, né? Que assim, apesar de ser uma dor enorme, dilacerante, que tem hora que desorganiza tudo, desorganiza mesmo, e é preciso desorganizar para que você reorganize, né? Você olhar para esse processo como um processo também, eu falo de lado B, de aprendizado. Ninguém é a mesma pessoa depois do luto de alguém que a gente ama. Né? Você transforma o seu olhar, a sua visão, os seus valores, aquilo que para você faz sentido, aquilo que não faz. Você revisita a sua vida inteira e começa a limpar aquilo como se tivesse uma mochila que você está carregando. Deixa eu tirar essas coisas aqui que não cabem mais, porque não faz sentido. Que a gente também caminha para esse mesmo lugar. Né? Um dia pode ser a gente que vai estar lá nessa UTI, né? Numa condição super frágil, né? Porque a maioria das pessoas passam por isso, de morte natural, é um número muito pequeno de pessoas que morrem, né? Então normalmente tem um sofrimento antes dessa morte, e um dia pode ser a gente que vai estar lá. Então é um aprendizado muito grande, né? Quando você perde alguém e quando você consegue elaborar o processo do luto, né? Porque quando eu vou usar uma linguagem psicanalítica, quando eu recalco isso vai aparecer de alguma forma, ou através de doença, né? Que aí você vai abrir sua parte psicossomática vai abrir, né? Pode ser uma doença física, pode ser uma doença emocional, e aí sim é o momento de se cuidar disso clinicamente, né? Então a importância de um acompanhamento terapêutico no processo de luto é fundamental para as pessoas que estão saindo daquela coisa que era aguda para o crônico. Né? Se eu estou sentindo uma dor aguda dessa perda, isso é normal no processo do luto. Agora, se isso está crônico, isso me paralisa, isso está me tirando sono, isso está me fazendo emagrecer, eu não como mais, eu não vivo mais, eu tenho ideação suicida, que tudo isso pode aparecer num luto complicado. Né? E aí sim é essa hora de ter uma intervenção, né? Tanto terapêutica, no ponto de vista do terapeuta, psicólogo, psicanalista que cuida disso, como a intervenção de um psiquiatra para que possa medicar naquele momento. Né? E graças a Deus os psiquiatras são cada vez mais sensíveis a esse assunto, né? E a medicação vem como uma alternativa onde realmente todos os recursos já foram explorados para poder cuidar disso, porque essa dor precisa ser sentida. Né? Então é muito interessante que assim, parece meio louco isso, né? Falar que tem que doer para poder superar, mas não tem outro caminho, porque se não doer, você vai guardar. E se você guardar, isso vai aparecer em algum momento, de alguma forma. E aí você vai ter que lidar com uma outra coisa que é um adoecimento. E aí assim esse luto se transforma numa coisa muito mais séria, muito mais complicada. Mas a gente tenta se organizar dentro disso, né? Tem uma outra coisa também do próprio Parque, fala do mundo presumido, né? Quando você perde alguém, você tinha um mundo todo organizado, tudo funcionando, tudo legal. De repente aquela pessoa sai de cena e você tem que criar esse novo mundo que você agora vai ter que ter diante da perda dessa pessoa. Então isso sim é uma nova composição. E aqui tem muito aprendizado, é na dor. E a gente aprende na dor, acho que na maioria das vezes, né? E como a gente não foi preparado para isso, então a gente às vezes entra no processo do luto no momento em que ele se instala na vida da gente mesmo. Né? As crianças não tem uma conversa muito, que é até interessante a gente falar sobre isso aqui, né? Leva a criança no velório, não leva? Como é que eu comunico do adoecimento? A criança tem que participar desse processo também. Né? Ela está vendo que está acontecendo alguma coisa. É claro que é adaptado para a faixa etária dessa criança, para se falar como falar sobre isso. Né? Tem uma máxima assim de contar que virou estrelinha. Né? Isso então, é muito assim, comum. Ele é muito perigoso, dependendo para a criança, porque ela fantasia, né? No momento em que não trouxe nada para ela de concreto, né? Ela vai fantasiar.